Muito bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live da Blindagem Emocional. Eu sou o Márcio Gata, mentor de coragem e hipnoterapeuta, e eu ajudo pessoas como você a recuperar a coragem em 21 dias e transformar a sua vida, destravar a sua vida. Que bom que você está aqui para mais uma semana de lives da Blindagem Emocional, e hoje a gente vai falar sobre este assunto aqui que eu tenho certeza que te interessa bastante. Os 4 perfis tóxicos que você deve evitar. Perfis de pessoas que talvez estejam aí ao seu lado, sejam pessoas extremamente próximas a você e que talvez estejam roubando a sua energia, talvez essas pessoas estejam travando os seus sonhos, e é sobre isso que a gente vai falar daqui a pouquinho em mais uma live da Blindagem Emocional. Que bom que você está aqui, que bom que mais uma vez você decidiu, você escolheu se priorizar e se colocar como a pessoa mais importante da sua vida, porque assim, se colocando como a pessoa mais importante da sua vida todos os dias, é que você pode transformá-la. Deixa eu dar um bom dia para quem já chegou por aqui. Ana Souza, integrante da comunidade Coragem, seja muito bem-vinda. A Ana Lúcia Garcia, seja bem-vinda, integrante da comunidade Coragem também por aqui. A Rosane, bom dia. Newton César Júnior também por aqui. O N. Júnior John também chegando por aqui. A Ana Antônio, massoterapeuta, seja bem-vinda. Cristina Nakata, integrante da comunidade Coragem, seja muito bem-vinda. Ru Felipe também por aqui. Poliana Lopes, integrante da comunidade Coragem, seja bem-vinda, bom dia. A Carolina também chegando, bom dia. Walter Júlio Spock também, para quem está chegando a primeira vez, diz de onde você é. A Edith chegando por aqui também, bom dia. Rubenilson, fala Rubenilson, seja bem-vindo. Paulo Eleides também, Márcia Cardoso mais uma vez aqui, a Fátima Siston, a Sandra Exposito, Thelma Pupo, bom dia, Renata Silva também por aqui, Rose Cheban, integrante da comunidade Coragem, seja bem-vinda, a Aline Lopes, bom dia, Maria Helena Dalben, também integrante da comunidade Coragem, também sejam bem-vindos, Gabi Tombesi, integrante da comunidade Coragem, também por aqui. Para a gente começar a nossa conversa, a reflexão do dia. Veja se essa reflexão faz sentido para você. Olha só, não adianta você apenas mudar o visual se o interior continua tóxico. Toma muito cuidado com isso, porque tem muita gente aí falando principalmente sobre autoestima e que, claro que você estar bem com a sua própria imagem, isso é muito bom. Isso é algo importante para a construção da sua autoestima, mas não é tudo. Autoestima é a maneira como você se enxerga, é a maneira como você se olha todos os dias e principalmente como você se gosta. Claro que por fora você pode olhar, você pode melhorar, você pode, sei lá, fazer um cabelo, comprar um tênis, comprar uma roupa diferente, arrumar os seus dentes e você se achar bonita com isso? Claro que sim. Só que isso passa se aqui dentro você não trabalhar. Faz sentido isso? Não adianta você ter uma mudança efêmera. Autoestima não é uma coisa efêmera, autoestima é algo que você precisa para a sua vida, para você mudar a sua vida, você precisa ter a sua autoestima para ter a confiança para agir. Sem confiança você não age. Então toma muito cuidado, porque muitas pessoas dizem para você, vai lá, vai num salão de cabeleireiro e aí você vai melhorar a sua autoestima. Talvez você melhore por 1, 2, 3 dias. No quarto, volta tudo ao normal. Então o problema é internamente. Autoestima você tem que trabalhar internamente. Enquanto tiver tudo aqui dentro cheio de lixo emocional, você não consegue verdadeiramente se gostar. Se gostar é mesmo nos piores momentos. Quando você realmente está num momento ruim, você não se deprecia. Você não usa palavras ofensivas contra você, você não se machuca. Isso é um sinal que a sua autoestima ela está forte e ela vai te ajudar dessa maneira. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho para saber se isso faz sentido para você. E a gente vai falar daqui a pouquinho sobre este assunto aqui, 4 perfis tóxicos que você deve evitar.
perfis de pessoas, talvez próximas a você, e eu quero ver se você vai identificar essas pessoas. Deixa eu dar um bom dia aqui para Michele, também chegando por aqui, seja bem-vinda. Max Coach Oficial, fala Max, seja bem-vindo. A Regina Monte 76, bom dia. Odete Oliveira 55, Paulo Muzaki, Rita de Jesus, Kátia Cristina, a Nadilma Davi, deve ser isso. Bom dia. Sidney Cardoso, a Lucy Carla também por aqui, Sueli Botelho, Paulo Furtado, bom dia. Fátima Didoni, o Luiz PNL também por aqui, sejam todos bem-vindos. Pega papel e caneta, porque a partir de agora a gente vai falar sobre 4 perfis tóxicos que você deve evitar. 4 perfis que talvez eles estejam, de uma certa maneira, prejudicando você. Por que será que você precisa olhar para esses perfis? Para você identificar quem são as pessoas enfraquecedoras e quem são as pessoas que te fortalecem na sua vida. Porque entenda uma coisa, ter um ambiente enfraquecedor vai te deixar mais distante da sua vida de coragem. Escreva aqui, vida de coragem, para você não esquecer. Vida de coragem. O que é a vida de coragem? A vida de coragem é a vida que é boa para você. A vida que é boa de acordo com as suas regras. A vida que realmente você deseja. É a vida do agir com o coração. É a vida de acordo com as suas regras, com seus talentos, com as suas habilidades e não seguindo um script que alguém determinou para você. A vida de coragem, ela está disponível para você, só que você precisa lutar por ela. Você precisa ter fome de mudança, você precisa querer essa vida de coragem todos os dias. Não é apenas aqui na live, eu quero a vida de coragem. Você precisa querer a vida de coragem a cada ação do seu dia. E, inegavelmente, o ambiente onde você vive, ele determina muito do seu sucesso ou do seu fracasso na busca pela vida de coragem. Presta atenção agora, fica aqui comigo, não deixa a sua mente tirar daqui, porque a sua mente não gosta dessa conversa. A sua mente, ela não quer gastar energia pensando, refletindo. Por quê? Porque tudo se trata de sobrevivência. Escreva aqui, sobrevivência, para você não esquecer. Tudo se trata de sobrevivência. E para sua mente, garantir a sua sobrevivência é o que ela mais quer. E para isso, economizar energia é importante. E o que é energia? É a energia que você usa para fazer qualquer coisa na sua vida. Para assistir essa live, você está gastando energia. Para você, daqui a pouco, sair para o seu trabalho, você vai gastar energia. Para você escolher a roupa que você vai usar hoje, você vai gastar energia. Ou seja, essa energia para sua mente, ela pode ser decisiva para garantir a sua sobrevivência. Porque a sua mente, presta atenção no que eu vou te falar agora, fica aqui comigo, olha para mim. A sua mente acredita que você ainda está vivendo naqueles árduos lá das cavernas, onde o Homo sapiens, o homem como nós somos, a nossa espécie, ela era extremamente vulnerável e frágil e presa fácil para os predadores da época. Então, naquela época, ter energia significava o quê? Você ter forças, por exemplo, para lutar contra o predador ou para você sair correndo e fugir o mais rápido possível. Isso continua. A sua mente acredita que você precisa economizar energia o tempo todo. Escreva aqui energia para você não esquecer. Energia. Só que, presta atenção, obviamente os predadores de hoje não existem mais, aqueles predadores lá de trás não existem, só que existem, claro, outros perigos e você gasta muito mais energia do que naquela época, muito mais. Porque hoje você tem o quê? O tempo todo você tem estímulos, o tempo todo você está o quê? Gastando energia. E a gente gasta muita energia com o ambiente em que vivemos. E o que é esse ambiente? O ambiente é a tua família, o teu grupo de amigos, as pessoas com quem você mora, o seu trabalho.
esse ambiente, se ele é enfraquecedor, ele rouba a sua energia e te tira do teu foco. Você que está aqui, óbvio que você quer a sua vida de coragem, senão você não estaria aqui. Se você quer transformar a sua vida, você precisa entender que compreender esse ambiente, como ele funciona e quem são essas pessoas é fundamental e essencial. Um ambiente fortalecedor, ele vai te ajudar a chegar mais rápido na sua vida de coragem. Um ambiente enfraquecedor, ele provavelmente vai fazer você desistir. Escreve essa palavra aí no teu caderno, desistir. E desistir, infelizmente, se tornou um hábito na sua vida. Você já desistiu de várias coisas importantes. E muito provavelmente por quê? Porque você não tinha força para lidar com o ambiente. Você não tinha a capacidade emocional de dizer não para o seu ambiente. Você simplesmente sucumbiu. O seu ambiente foi mais forte do que você e fez você desistir de sair de um relacionamento, de fazer uma transição de carreira, de seguir num hábito que é saudável para você e você sabe que você precisa. O ambiente, o tempo todo, ele está influenciando no seu comportamento. E existem 4 perfis, presta atenção, 4 perfis de pessoas tóxicas. E eu vou te apresentar agora esses 4 perfis de pessoas tóxicas para você identificar e principalmente para você começar a prestar a atenção para neutralizar essa influência na sua vida. A influência do ambiente nas suas decisões, ela é decisiva. Ela é decisiva entre você seguir na vida que você está levando cheia de sofrimento ou você partir para a sua vida de coragem de acordo com as suas regras, de acordo com o que é bom para você. Então, o primeiro perfil que eu vou te apresentar aqui é o perfil daquelas pessoas egocêntricas. Escreva aqui egocêntricas para você não esquecer. São aquelas pessoas totalmente controladas pelo ego. E aqui eu vou te explicar o que é ego. E eu vou te explicar também a diferença entre ego e egolatria. As pessoas egocêntricas, elas têm uma egolatria exacerbada. Elas têm uma egolatria acima da média. Pessoas egocêntricas são controladas pelo ego. E o que é o ego? A primeira coisa que você precisa entender. O Osho, que é não sei quem conhece o Osho foi a gente poderia falar em linguagem dos tempos modernos, um grande influenciador, um influencer de desenvolvimento humano. Mas o Osho foi um grande guru, um grande pensador indiano, polêmico também. E eu gosto muito da definição do Osho sobre o ego. O ego é o falso eu. É o falso eu. Você acha que você é o ego, mas não. O ego, ele é o guardião da sua mente de sobrevivência. O ego é um inconsciente que todos nós temos. Sabe aquela vozinha que você tem? Aquela vozinha anjinho e diabinho? É o ego controlando essas vozinhas aí dentro de você. E para o teu ego, tudo também se trata de sobrevivência. Por isso que pessoas que são egocêntricas, elas ficam concentradas em si. Elas ficam olhando apenas para elas. E isso é uma maneira de proteção. Porque quando o tempo todo eu estou olhando para mim, eu não consigo verdadeiramente colocar ação na minha vida. Quando eu apenas olho para dentro de mim, para as minhas conquistas, para os meus problemas, sem ação, de nada adianta. E isso é um grande truque do ego. Presta atenção se você também não é uma pessoa egocêntrica. A pessoa egocêntrica é aquela, por exemplo, que quando você chega numa conversa, e vamos lá, você chama uma amiga para conversar porque você tem um problema, e aí você diz assim para amiga, eu tô com um problema no meu casamento. E ela
nem te escuta. Ela fala, nossa amiga, eu também. Você não sabe o que o João aprontou. Porque isso, porque aquilo, porque... E aí você fica... Alguém já viveu essa situação? Alguém tem uma amiga, um amigo assim, que quando você vai falar um problema, parece que ela está competindo com você, porque ela quer mostrar que o problema dela é maior, melhor, enfim, que a vida dela, ela precisa ser o centro de tudo? E isso tem a ver com um truque do ego que se chama egolatria, que é essa visão apenas para si. Pessoas que têm egolatria, elas não têm empatia, ou uma empatia muito baixa. Elas não conseguem olhar para outra pessoa e se tornarem solidárias com aquela questão. Elas olham só para elas. E esse tipo de pessoa é extremamente tóxico. Esse tipo de pessoa é tóxico para você. É uma pessoa tóxica. Por quê? Porque ela rouba a sua energia. Porque você ficar ouvindo uma pessoa apenas o problema dela sem ser paga por isso? Porque, por exemplo, eu hoje sou pago para isso. Então, eu gosto de fazer. Primeiro que eu gosto de fazer isso e eu sou pago para isso. Então, não há problema, eu me preparo para escutar as pessoas. Agora, você talvez sem essa preparação para escutar, a sua energia, ela é sugada. E mesmo que você esteja preparada, por exemplo, quando eu faço os meus atendimentos de hipnoterapia ou de mentoria, há um gasto de energia absurdo. Porque o tempo todo eu estou processando o que aquela pessoa está falando, eu estou processando, eu estou criando imagens mentais, eu estou conectando aquela informação com outra que eu já tenho. Ou seja, presta atenção, você, quando está ao lado de uma pessoa egocêntrica, você está perdendo energia. E aí quando você precisa dessa energia para agir, para transformar a sua vida, você não tem. Faz sentido isso para você? Pessoas egocêntricas. Esse é um primeiro perfil tóxico que você precisa controlar na sua vida. Alguém aqui identificou alguém tóxico com esse perfil de uma pessoa egocêntrica? Escreve eu aqui para eu saber se você identificou dentro do seu ambiente. Será que no seu ambiente existem pessoas egocêntricas? Aquelas que só olham para si e só falam de si? E aqui uma diferença bem sutil que eu quero que você entenda. A pessoa egocêntrica, ela não é a mesma coisa da pessoa que, por exemplo, se prioriza e está se cuidando como você. Pode ter certeza disso. Aliás, as pessoas do seu ambiente, quando você decidir pela sua vida de coragem, elas vão dizer isso, que você se tornou egoísta, que você só olha para você. E aqui tem uma diferença. Essa é a visão delas, só que a pessoa que está se priorizando, ela aprende a não falar tanto. Ela aprende a escutar muito mais. É diferente da pessoa egocêntrica. O tempo todo ela tem essa necessidade. Deixa eu ver aqui. Bom dia, Leonor. A Poli, eu era uma amiga, mas já me afastei faz alguns bons meses. A Gabi, uma só não, mais de um. A Nadilma, Davi, eu... Ó, legal, vocês identificaram isso, é importante agora, vocês que identificaram, vocês começarem o quê? A controlar isso. Por quê? Como é que você controla isso? Você vai ter que ter estratégias. Escreva aqui, estratégias. Você precisa ter estratégias para lidar com essas pessoas. Porque você pode falar assim, ô gata, mas essa pessoa é a minha mãe. Como é que eu lido com isso? Você vai ter que ter uma estratégia para lidar com a sua mãe. Porque não dá simplesmente para você desligar a sua mãe da sua vida. Mas você tem que encontrar estratégias para isso. Tudo bem? Faz sentido? Rose Cheban também, legal. Bom dia. Bom dia, Leonor. Joana Machado também por aqui, seja bem-vinda. A gente está falando hoje de 4 perfis tóxicos que influenciam demais na sua vida de coragem, ou melhor, elas te distanciam da sua vida de coragem. A gente falou do primeiro perfil, pessoas egocêntricas. Segundo perfil, veja se você identifica aqui, são as pessoas pessimistas. Um discurso sempre negativo. Um discurso construído baseado sempre em queixas, sempre em críticas, sempre realmente pelo lado negativo, o lado sombrio das coisas. E aqui uma coisa importante,
Eu gosto muito da filosofia estoica, o estoicismo. E o estoicismo diz: você tem que sempre esperar o melhor de uma situação, você tem que se preparar para o pior e aceitar o que vier. Claro que você tem que sempre, numa situação, de acordo com o que eu acredito que é o estoicismo, você se preparar para o pior de uma situação. Mas isso não é viver esse pior cenário o tempo todo. As pessoas pessimistas, elas roubam a nossa energia, trazendo os problemas delas, jogando no seu colo. Essas pessoas, elas sugam a sua energia com todas as questões negativas. Elas não conseguem enxergar a possibilidade de fazer diferente. Alguém aqui identifica pessoas pessimistas no seu ambiente? Escreve eu aqui para eu saber. Essas pessoas pessimistas, elas tiram a sua alegria, a sua empolgação. Porque assim como a egocêntrica, ela também o tempo todo tem essa necessidade de falar sobre o seu problema. Ela tem a necessidade de se fazer, né, de vítima, que aliás é o próximo perfil que a gente vai falar aqui. Então entenda que essas pessoas pessimistas, elas precisam ser neutralizadas. Normalmente as pessoas pessimistas, elas travaram a vida delas e elas não têm ação. E aqui eu quero que você entenda, porque talvez hoje você seja uma dessas pessoas. E talvez seja duro você identificar isso em você. Mas uma pessoa que está com a vida travada, ela está sem ação. Eu acredito que você que está aqui, você está querendo buscar ação, você está querendo a coragem de volta para agir. Isso é ótimo. Por isso que quando você, por exemplo, fizer o programa Blindagem Emocional, o programa de 21 dias que eu tenho, eu vou falar o tempo todo sobre uma palavrinha, que é ação, 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 ação. Porque a ação é o que vai gerar evidências de que aquele cenário pessimista não é real, que aquele cenário pessimista é um exagero. Tudo bem? Então, pessoas pessimistas, elas precisam também ser controladas, porque elas roubam a sua energia facilmente. E sabe o que é o pior muitas vezes? Essas pessoas pessimistas fazem você se sentir culpada. Fazem com que você se sinta culpada porque você não está vivendo aquela tristeza ou aquela circunstância que essa pessoa está vivendo. E aqui, volto a dizer, você tem que se tornar prioridade da sua própria vida. Não é que você não vai ser empática, mas existe um limite. Porque a pessoa que está ali pessimista, ela também tem que agir. Faz sentido isso para você? Dá um coraçãozinho aqui, coloca um like aqui para eu saber, um coraçãozinho para eu saber se você entendeu isso. Ó, a Gabi, me afastei de uma amiga porque era só tristeza. Tudo para ela era mais difícil, era só reclamação. É normalmente esse perfil, né? Tudo é mais difícil para mim. Nossa, para mim é muito complicado. Para todo mundo é. Todo mundo tem a sua circunstância. Todo mundo tem. Só que o pessimista, ele não anda. Ele fica onde ele está. Tudo bem? Vamos ao terceiro perfil. Eu falei que eu ia falar do vitimista, mas não, eu vou falar antes das pessoas invejosas. Presta atenção aqui. Elas também, e aí tem a ver, claro, com a sua própria necessidade de sobrevivência, isso aliás é muito importante. As pessoas usam armaduras, usam máscaras, são personagens para esconder as suas próprias feridas emocionais. E me colocar maior do que você, mais culta, mais inteligente, mais isso ou aquilo do que você, faz com que eu sofra menos. Então perceba nesse comportamento que as pessoas invejosas, elas sempre vão fazer de tudo para diminuir a sua conquista. Alguém aqui identifica isso? Alguém já viveu isso? De você muitas vezes chegar empolgada com uma conquista que você teve, seja lá no seu trabalho, no seu negócio, em qualquer área da sua vida. Talvez você, dentro do teu programa de uma alimentação saudável, você tem novos resultados, você chega empolgada para essa pessoa e essa pessoa tenta te diminuir. De uma certa maneira, ela tenta te desencorajar. Você já viveu essa situação? Pois é.
esse é um perfil tóxico. A Joana, meu namorado, tenta te diminuir. E por que essas pessoas fazem isso? Porque ela tem medo de que você possa ser maior do que ela. Essas pessoas, elas não querem que você se destaque, elas querem que você seja alguém pior, porque elas se alimentam disso. Elas se alimentam dessa necessidade de eu sou melhor do que você. Por isso que elas vão desmerecer as suas conquistas, por isso que elas vão dizer que o que você fez não foi um grande feito, que foi mais ou menos. Essas pessoas têm esse perfil. Também, volto a dizer, esse tipo de pessoa rouba a sua energia. E nesse caso, tem algo mais difícil aí, que é abala a sua autoestima, quebra a sua confiança. Por quê? Vou pegar aqui um exemplo da Joana, que tem um namorado que a diminui. Quando o meu namorado me diminui, ou o meu pai, na família, como está dizendo aqui a Jussi, quando a família me diminui, eu perco a confiança, porque, teoricamente, essas pessoas são importantes para mim. E se alguém que é importante para mim me diminui, será que isso é verdade? Isso começa a ficar na minha mente. Será que isso é verdade? Será que eu não sou tão boa assim? E você vai perdendo a confiança. Uma coisa é, sei lá, eu que não te conheço pessoalmente falo o seguinte, você não é tão boa assim. Mas quem sou eu na fila do pão para dizer isso? Você, né, a gente não se conhece, mas quando alguém que é uma autoridade para você, alguém na qual você tem um carinho, diz isso para você, isso quebra a sua confiança. Isso abala a sua autoestima. E quando isso acontece, você fica sem ação. Por isso que esse ambiente que você hoje vive, esse ambiente tóxico com esse tipo de pessoa, uma pessoa que é invejosa, esse ambiente ele precisa ser neutralizado. Para quem está vivendo isso, seja com o namorado, seja com o trabalho, seja com a família, você também precisa encontrar estratégias. E uma estratégia escreva aqui para você não esquecer, é ter blindagem emocional. Escreva aqui blindagem emocional para você não esquecer. E o que é blindagem emocional? Blindagem emocional é o controle das suas emoções e dos seus pensamentos. Você precisa ter blindagem emocional para não entrar em conflito com essas pessoas invejosas, com essas pessoas egocêntricas, com essas pessoas pessimistas. Por quê? Porque senão você reage e você cria um outro problema. Tá fazendo sentido? Ter blindagem emocional é muitas vezes quando uma pessoa invejosa começa a te desmerecer, você faz cara de paisagem. Você sai daquela conversa. Você é como se você estivesse observando a si mesma de fora. Por quê? Porque você não sofre com aquilo. O problema é que hoje, quando essa pessoa te desmerece, você acaba acreditando nas palavras dela. Ter blindagem emocional é você controlar a emoção e o pensamento, por exemplo, de que você não é bom o suficiente. Não, eu sei quem eu sou. O que o meu namorado está dizendo é a opinião dele, se trata do que ele acha de mim. E é uma pena que ele olhe para mim dessa maneira, mas eu sei quem eu sou. Eu sei que eu sou uma boa pessoa, eu sei que eu sou capaz, eu sei que eu sou forte. Tudo bem? Faz sentido isso para você? É importantíssimo ter blindagem emocional. A Leonor, blindagem emocional, estou me blindando contra essas pessoas. Excelente. Blindagem emocional é o controle das suas emoções e dos seus pensamentos. É praticamente impossível você transformar a sua vida e enfrentar um ambiente tóxico sem blindagem emocional. Sem blindagem emocional é praticamente impossível. Porque você apenas reage. E quando você apenas reage, você não sai do problema. Você precisa neutralizar o efeito que essas pessoas, esse efeito tóxico que essas pessoas têm na sua vida. Tudo bem? Vamos para o quarto e último perfil, que eu já falei aqui, mas
vamos lá, vamos entrar agora com mais profundidade, que são as pessoas vitimistas. Esse é um perfil tóxico. Tóxico. Pessoas vitimistas são aquelas que, de uma certa maneira, elas englobam as pessoas egocêntricas, elas englobam as pessoas pessimistas, elas englobam as pessoas invejosas. A pessoa vitimista é aquela que está o tempo todo pedindo e querendo ajuda. E ela faz isso por quê? Porque ela não tem forças para agir. Ela talvez não tenha conhecimentos, ela não tem autoconhecimento, ela não tem um ambiente fortalecedor e ela se coloca num papel de vítima e de coitadinha. Por quê? Ser vítima, presta atenção, e agora eu vou falar porque talvez, e eu queria que você talvez tivesse a humildade de talvez reconhecer isso em você. Porque se até agora você não agiu, é porque de uma certa maneira você é uma pessoa vitimista. Se até agora você acha que todo mundo está contra você, é porque você é vitimista ou está vitimista. Porque o vitimista é aquele que pode até reconhecer o problema, mas ele não faz nada para mudar. Ele fica esperando que alguém vá e resolva para ele. Ele acha que alguém tem que fazer por ele. Pessoas vitimistas, elas estão o tempo todo paralisadas. E aí elas ficam o quê? Sugando a sua energia. Porque aí você se sente culpado e você vai lá ajudar. Faz sentido isso para você? Então entenda que elas evitam assumir responsabilidade. Elas acham que a culpa sempre é do outro, é sempre de outras pessoas, é sempre do sistema, é sempre diante das circunstâncias. E eu não estou dizendo que as circunstâncias que cada pessoa tem não influenciam no que você está vivendo hoje. Claro que influenciam, mas você, e só você pode fazer essa mudança. Só você pode verdadeiramente falar o seguinte: eu não quero mais ser uma pessoa vitimista. Eu vou neutralizar isso. Eu vou resolver isso. Então, esse perfil de uma pessoa vitimista, esse perfil é extremamente tóxico porque rouba a sua energia e faz com que você, preste atenção, carregue a responsabilidade de outras pessoas. Alguém aqui se identifica com isso? Você talvez hoje não consiga mudar a sua vida simplesmente por quê? Porque você está carregando as dores de outras pessoas. Você está carregando a vida de outras pessoas nas suas costas. E aqui não adianta você só se identificar e falar: nossa, realmente é difícil. Porque você também, de uma certa maneira, está sendo vitimista. Porque você não está agindo para quebrar esse ciclo. E só você vai quebrar esse ciclo. Ou você acha que uma pessoa vitimista, ela do nada vai acordar e falar o seguinte: nossa, eu realmente estou abusando de você. Então eu não vou mais ser vitimista, eu vou assumir a responsabilidade da minha vida. Óbvio que isso não vai acontecer. Isso só vai ser quebrado se você se preparar para ter essa conversa. Se você entrar em ação, como boa, Ana Dilma, preciso entrar em ação. Estou precisando de mudança urgente. Ótimo. Que bom que você entendeu isso. Porque a pessoa vitimista, ela pode carregar outras pessoas vitimistas. Só que ela não age para quebrar isso. Está na hora de você quebrar isso. Você não tem que carregar as dores de outras pessoas, você não tem que carregar a vida de outras pessoas. Cada um tem a sua responsabilidade. Fez sentido isso para você? Você identificou uma pessoa vitimista na sua vida? Coloca aqui se você também identificou esse perfil tóxico que vem roubando a sua energia. E uma coisa importante. Esses perfis tóxicos, você, além de identificar, você precisa neutralizar e você precisa ter blindagem emocional. Para que você possa lidar melhor com eles. Sem você lidar com eles, sem você verdadeiramente ter o controle das suas emoções e dos seus pensamentos, pode ter certeza que você não vai conseguir. Você vai desistir no meio do caminho, o que é uma pena para você. Então, vou repassar aqui os 4 perfis tóxicos para você identificar. Pessoas egocêntricas, aquelas que só olham para elas
E elas usam o truque do ego, que é a egolatria. Pessoas pessimistas, outro perfil tóxico, que roubam a sua energia, tudo dá errado para elas, tudo é ruim, tudo é difícil. 3, pessoas invejosas. Pessoas que estão diminuindo sempre você. Por quê? Porque a ferida delas também é tão grande que elas não podem admitir que existe alguém talvez melhor do que elas. E 4, pessoas vitimistas. Elas roubam a sua energia, elas o tempo todo estão buscando que você carregue elas ao longo da vida. Só que se você continuar aceitando isso, você é essa pessoa vitimista. MJ Confeitaria. Nossa, meu ex-marido é exatamente assim. Qual perfil? Coloca aqui para mim, MJ, qual é o perfil do seu ex-marido? Bom, eu quero que você anote aí no seu caderno, porque a gente está fazendo aqui essa série de lives, é uma preparação, deixa eu tirar o filtro aqui, é uma preparação para um evento gratuito que eu vou fazer nos dias 24, 26 e 28 de outubro, chamado Um Mapa da Coragem, tá bom? Então, o Mapa da Coragem, você vai entender com mais profundidade ainda como lidar com esses perfis tóxicos, tudo bem? Então, esteja presente 24, 26 e 28. Se você quiser mais informações, me manda um direct que depois eu respondo para você, tá bom? A Ana Souza, depois da blindagem, consigo controlar o ambiente que vivo. Quando identifico o que me fará mal, já entro em ação. Perfeito, perfeito. MJ Confeitaria, ser vitimista. O vitimismo é uma praga. O vitimismo é uma praga. E aí você tem que ver o quanto você também não está sendo vitimista com outras pessoas, esperando que alguém resolva a sua vida. Só você tem esse poder. Tudo bem? Bom, à noite tem live da blindagem emocional. Para quem está chegando a primeira vez aqui, a gente tem lives em 2 horários, 8 e 7 da manhã e 9 e 7 da noite. Temas diferentes. Então a gente vai falar à noite sobre esse tema aqui. Será que te interessa? Os estágios da procrastinação que matam seus sonhos. A gente vai falar sobre procrastinação. Você vai entender por que muitas vezes você procrastina, por que muitas vezes você deixa os seus sonhos de lado. É sobre isso que a gente fala às 9 e 7 da noite, tá bom? Olha, uma linda semana para você e a gente se vê à noite. Um grande abraço. Tchau!